Salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje para falar um pouquinho para vocês a respeito dos antibióticos. O que são antibióticos? Antibióticos são drogas, são medicamentos com exclusividade no tratamento de doenças bacterianas. Tem 2 vídeos aqui que seria interessante você assistir, viu? O primeiro deles que fala a respeito do reino, o reino onde nós encontramos as bactérias, que é chamado de reino Monera. E um outro vídeo também que nós estamos falando de algumas doenças bacterianas, justamente essas doenças que são tratadas exclusivamente por esse medicamento que recebe o nome de antibiótico. Então vou fazer um breve histórico para vocês, falando a respeito da origem dos antibióticos, falando também da importância de se prescrever e de se tomar corretamente um antibiótico e da resistência bacteriana aos antibióticos. Então vem comigo e vamos falar um pouquinho a respeito dos antibióticos. Então vamos conhecer um pouquinho a respeito da história dos antibióticos. Esse nosso amigo aqui que vocês estão vendo é Alexander Fleming. Ele é o responsável pela descoberta do primeiro antibiótico da face da Terra, que recebeu o nome de penicilina. E está aqui o laboratório de Alexander Fleming. Gente, a história básica é o seguinte. Alexander Fleming trabalhou por anos seguidos procurando uma forma de tratar pessoas doentes por doenças bacterianas muito conhecidas e que, por exemplo, durante a Primeira Grande Guerra, mataram muitas pessoas. Dentre as doenças, posso falar para vocês de 2 que se destacaram. Uma é o tétano e a outra a tuberculose. Foram vários os testes realizados por Alexander Fleming. Até que um dia, cansado, Alexander Fleming resolveu sair por alguns dias de férias. Ficou cerca de 15 dias fora. E ele deixou algumas placas igual essas aqui, tá, gente? São placas igual a essa aqui, chamadas de placas de Petri, para cultura de micro-organismos, tá? Então ele deixou culturas de células bacterianas numa plaquinha de Petri igual essa aqui, em cima da bancada, do jeito que vocês estão vendo aqui. Só que no mesmo andar do laboratório de Fleming, existia um laboratório de micologia que estudava fungos. Quando Alexander Fleming retornou das férias, ele observou que algumas placas de Petri estavam estéreis. O que é isso? Essas culturas bacterianas já não tinham mais bactérias. Ele observou algo em comum. Todas estavam tomadas por um fungo de nome Penicillium notatum. Esse fungo, de alguma forma, esterilizou, matou todas as bactérias que estavam nessa placa de Petri. Alexander Fleming resolveu, então, testar isso por várias vezes. E em todos os testes que ele fez, ele teve o mesmo resultado. O fungo liberava uma substância venenosa, uma toxina, e essa toxina tinha a propriedade de matar as bactérias. Esse é o histórico do primeiro antibiótico da face da Terra. Em 1929, graças a Alexander Fleming, por conta do fungo Penicillium, esse primeiro antibiótico recebeu o nome de penicilina. A penicilina era a solução para tratar essas 2 doenças que eu acabei de falar para vocês e muitas outras, não só tuberculose e tétano, várias doenças causadas por bactérias e que matavam milhares de pessoas. Só que é o seguinte, você sabe muito bem hoje que a penicilina é pouco utilizada. Mas por que a penicilina é pouco utilizada? Se ela tratava tuberculose, tétano, hanseníase, dentre outras doenças bacterianas, por que hoje não se trata mais? Gente, a explicação é muito simples. Principalmente pela prescrição médica incorreta e também pelo uso indevido da população dos antibióticos, ocorreu um processo chamado de seleção. E a seleção vem trazendo problemas gravíssimos para nós hoje em dia. Vou te explicar um pouquinho o que é essa seleção, tá? Seguinte, daqui a pouco eu vou te explicar, mas inicialmente a primeira coisa que você tem que entender. Existem bactérias muito resistentes a determinados antibióticos e bactérias pouco resistentes. Quando Alexander Fleming descobriu a penicilina, servia para poder tratar tanto aquelas mais resistentes quanto as menos resistentes. Só que ao longo do tempo, o uso indevido, com prescrição sem necessidade por meio de médicos e a população tomando de forma incorreta,
muitas bactérias foram selecionadas. O que é se selecionar? Presta atenção. Quando a gente tem uma infecção bacteriana, a gente procura tratamento médico. Por exemplo, infecção de garganta. Muito comum e muitos de nós já tivemos. O médico nos prescreve, por exemplo, um antibiótico X e te fala o seguinte: você vai tomar esse antibiótico durante 10 dias, observando um intervalo de 8 em 8 horas, ou seja, tomar de 3 vezes ao dia. E eu já te adianto o seguinte: siga a orientação médica. Sabe por quê? Muita gente faz o seguinte: já são 2 horas, que se tomar o antibiótico que eu tinha que tomar 11 horas, né? Tem problema não, vou tomar agora. Não faça isso. Se ele te passou naquela prescrição devida, é pelo seguinte: ele sabe que nesse tempo de 10 dias, e você tomando de 8 em 8 horas, esse antibiótico ele vai atuar não só nas bactérias que são menos resistentes, quanto também vai atuar nas bactérias que são mais resistentes ao antibiótico. Se você toma fora do horário, se você nos 3 primeiros dias, você já perdeu aquela sensação de incômodo na garganta, sua febre sumiu e você acha que já está curado e você abandona o tratamento, você só está contribuindo para a seleção. Entenda, 3 dias só, você eliminou todas as bactérias que estavam no seu organismo? Não. Você eliminou as menos resistentes e você selecionou no seu organismo, deixando somente aquelas mais fortes, aquelas superbactérias, aquelas bactérias mais resistentes àquele antibiótico. Sabe o que vai acontecer? Alguns dias depois, pode demorar um pouquinho, que elas têm que se multiplicar, esperar uma baixa de defesa imunológica, mas te garanto, elas vão voltar. E quando elas voltarem, será que o antibiótico que o médico passou anteriormente vai servir? Dificilmente. Porque houve uma seleção, você só tem bactérias muito resistentes. O que você tem que fazer? Procurar um médico de novo, ele vai te passar um outro antibiótico. Simples assim, né? Gente, simples seria se há quase cerca de 30 anos não se descobre um novo antibiótico. Nós estamos perdendo várias batalhas contra as bactérias e nós podemos ter um fato alarmante. Nós podemos perder uma guerra inteira. Se isso continuar a acontecer, calcula-se que em 2050, uma boa parte da população podem morrer por culpa de bactérias super resistentes. Cerca de 10 milhões de pessoas podem morrer por conta dessas superbactérias. Existem muitas por aí, as chamadas superbugs, superbactérias, dentre elas a KPC, causadora de infecção, que se propagou em alguns hospitais aqui pelo Brasil afora. Essas superbactérias podem ter o risco de não se ter um antibiótico para que se possa tratar. Não são poucas. Posso citar para vocês no mínimo cerca de 3 superbactérias e dentre elas destaca-se a KPC. Não somente o erro da população na questão de se tomar um antibiótico indevidamente, mas também por prescrição médica incorreta. Existem situações onde não há necessidade de se utilizar um antibiótico, existe prescrição médica nesse caso. Então nós temos que estar super atentos em relação a isso. Entendam o que é a resistência. O antibiótico não cria resistência na bactéria. O uso incorreto e a prescrição incorreta selecionam. O que é selecionar? É quando atingiu as menos resistentes e sobraram as mais resistentes, que ficam no organismo, fazem uma reinfecção e o pior, pode transmitir para uma outra pessoa, passando a bactéria super resistente para outra pessoa. Então, nós temos que ficar muito atentos a essa situação. Agora, o que leva uma bactéria a ser resistente a antibióticos? 2 situações eu falo para vocês. Existem em bactérias filamentos circulares de DNA chamados de plasmídios. Isso é um filamento circular de DNA. Esse plasmídio, ele produz algumas enzimas e essas enzimas, elas podem degradar o antibiótico, podem destruir o antibiótico. Então, quando uma bactéria, nem toda é portadora desse plasmídio, quando ela contém essa estrutura,
a dose tem que ser diferente. Ela é uma bactéria mais resistente do que as outras. Da mesma forma, eu falo para vocês da presença dessa estrutura aqui. Ó. Isso aqui é uma célula de bactéria, uma célula procariota, não é isso? Existem algumas bactérias, uma estrutura externa, tá? Porque a bactéria tem o quê? Parede celular, depois vem a membrana. Só que em algumas bactérias, não em todas as bactérias, existe uma cápsula gelatinosa por fora, chamada cápsula patogênica. Essa cápsula patogênica, ela pode fazer com que o antibiótico passe mais lentamente até chegar à estrutura da célula bacteriana. Então, as bactérias que contêm essa cápsula patogênica são mais resistentes a antibióticos. Então, duas situações eu te falei. Lembra, plasmídio produz enzimas que degradam o antibiótico. Somente as bactérias que têm plasmídio são mais resistentes. Lembra que nem todas têm. Como nem todas têm um envoltório externo, que é uma cápsula gelatinosa, uma cápsula patogênica, e essa cápsula ela retém a passagem do antibiótico, fazendo com que a bactéria seja mais resistente. Gente, os antibióticos eles agem de duas maneiras, tá? Eles podem ser bacteriostáticos. O que é isso? Basicamente bloqueia a síntese de proteínas das bactérias. Quando bloqueia a síntese proteica de uma bactéria, ela se reproduz mais lentamente. Com isso, o organismo reage reconhecendo a bactéria e produzindo anticorpos. Agora existem classes de antibióticos que são mais poderosos, chamados de bacteriolíticos. Os bacteriolíticos podem ser utilizados, por exemplo, naquelas superbactérias. Eles atuam na parede celular e destroem a célula bacteriana. Ah, mas por que não usa esse antibiótico para tudo? Não há necessidade. Lembra da questão da seleção? Tem que se utilizar com muito cuidado esse tipo de antibiótico, tá? Porque com a seleção, talvez daqui a alguns anos, eles não são mais ativos como são hoje. Beleza? Então, o que deve ser feito para evitar, por exemplo, uma prescrição médica incorreta? Existem duas situações. Uma é o teste de Gram e outra é esse teste aqui chamado antibiograma. Vamos ver a diferença de um para outro? Antibiograma é o seguinte. Lembra da placa de Petri que eu te falei lá do Alexander Fleming? Então esse aqui é um meio de cultura de bactéria, viu, gente? Tudo aqui é bactéria, preenchido de bactéria. Tudo. Então ele pegou uma bactéria que estava causando a infecção numa pessoa, estimulou o meio de cultura e deu isso aqui. Aí o que ele fez? Ó? Ele pegou vários, tá vendo esse disquinho aqui? Isso é papel filtro, embebido de antibiótico. Então são antibióticos diferentes, tá? Olha aqui, só para vocês terem uma ideia. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 antibióticos diferentes testados, tá? Então, cada disquinho desse aqui é papel filtro com antibiótico. Aí eles esperam um tempo para que haja o resultado. Qual que é o resultado esperado? Isso aqui, ó. Se surgir um halo claro, tá? Círculozinho aqui, em volta do antibiótico, significa que ele funcionou, tá, gente? Que isso aqui é uma zona de não crescimento bacteriano. A toxina do antibiótico atingiu as bactérias. Então ele está funcionando, tá? Quanto maior, mais eficiente. Então a gente pode olhar aqui, ó. Esse aqui funcionou um pouquinho, esse aqui funcionou bem, esse aqui funcionou muito bem. Esse aqui é o mais eficiente deles. Aqui é a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não funciona. Funciona e funciona. Mais eficiente, menos eficiente. Teste de Gram. Para fazer teste de Gram, eles têm que usar também um meio de cultura, tá? Uma placa de Petri, o que seja. Vai cultivar bactéria causadora de doença. O nome teste de Gram foi por conta de um bioquímico, Hans Christian Gram, dinamarquês, que desenvolveu esse teste. É um teste simples, tá, gente? É um corante para agir na parede celular das bactérias. A parede celular de bactéria é de peptoglicano. É aminoácido mais carboidrato, tá? Então, quando se utiliza o teste de Gram numa bactéria que não tem a cápsula patogênica, lembra da cápsula patogênica? Deixa eu mostrar aqui para você de novo, ó. Essa cápsula gelatinosa, beleza? Se ela não tem essa cápsula, ao se utilizar o corante de Gram, ele chega rapidamente à parede celular e a bactéria se cora de violeta. Então, como ela reagiu ao corante de Gram, ela é Gram positiva, ela é menos resistente.
Mas por que ela é menos resistente? Porque ela não tem a cápsula patogênica. Agora, se a bactéria tem aquela cápsula ali que eu acabei de te mostrar, a cápsula inibe a passagem do corante de Gram. O corante de Gram vai passar, mas vai passar bem pouquinho. Quando ele encontra a parede celular da bactéria, ela não vai ficar violeta, ela vai ficar rosada, uma reação parcial. Essa bactéria é gram-negativa e ela é mais resistente a antibióticos. Só para você entender, se ela bloqueia a passagem do corante, ela bloqueia também a passagem do antibiótico. Então, por isso que as gram-negativas são bactérias mais resistentes. O ideal, dependendo da infecção, é que o profissional solicite um teste de Gram e um antibiograma para se determinar um antibiótico correto e evitar uma prescrição incorreta para aquela pessoa. Então é isso aí que eu tinha para falar de antibióticos. Finalizou aqui, espero que tenha contribuído com vocês. Um grande abraço e até a próxima.